Senhor, meus irmãos. Então vamos começar aqui a pregação, amém? Deus abençoe a todos. Vou colocar no lugar mais melhor para ouvir, né? Vou botar aqui. Graças a Deus. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus com todos. Deus te abençoe. Aonde estiver chegando, essa mensagem que nessa tarde será pregada, Deus possa estar abrindo teu entendimento. O Senhor Jesus Cristo possa estar operando. A palavra do Senhor nunca voltou vazia. A Bíblia diz que ela antes faz aquilo que apraz a Deus. Jesus, todavia, deixou uma ordem, ele falou bem claro e diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus falou para os discípulos: eu me considero um discípulo de Cristo, porque segundo a Bíblia, todo aquele que segue a palavra de Cristo é discípulo de Cristo. João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se você permanecer seguindo as Escrituras Sagradas, você é verdadeiro discípulo de Cristo. O discípulo, ele tem uma ordem a cumprir. Não adianta arrumar desculpa ou justificativa. O discípulo, ele recebeu a ordem diretamente de Jesus Cristo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E os que crerem, forem batizados, serão salvos. Mas aos que não crerem, já estão condenados. Marcos 16:15, versículo 16. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo número 7. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que Jesus falou para guardar? As palavras da profecia deste livro. Qual livro? A Bíblia Sagrada. É o único livro que nós devemos temer. É o único livro que nós devemos ter como palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Não há nenhum outro livro que Deus produziu. Não há nenhum outro livro de inspiração de Deus, pois o único é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus que vai ser pregada nesta tarde, porque o tempo do Senhor está próximo. O tempo do Senhor está próximo. E bem-aventurados são aqueles que lêem, são aqueles que ouvem e guardam as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. A volta de Cristo vem se aproximando. Um sinal muito forte é a apostasia, o abandono da fé. Um povo relaxado, um povo sem compromisso, que acha que é só ter uma religião, acha que é só estar dentro da igreja, né? Não precisa de mais nada.
é adúltero, é mentiroso, dá mau testemunho, mal pagador, é idólatra, é beberrão, acho que é só estar dentro da igreja. Isso é apostasia. Pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, mas têm uma religião, estão apostatados da fé. Em outras palavras, estão afastados da verdadeira fé. Amado, Jesus não mandou você seguir religião nenhuma. Ele falou que nós temos que guardar a palavra do Pai, é a palavra de Deus. O que esse mundo tem guardado? Jesus falou: guarda o que tu tem, para que ninguém te roube a tua coroa. O que você tem? A coroa da vida eterna, ou você tem a perdição eterna? A coroa da vida eterna para aqueles que forem perseverantes em Cristo Jesus até o fim. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqueles que forem perseverantes até o fim será salvo. É por isso que é muito importante, não somente que eu venha aqui nessa esquina pregar a palavra de Deus, em outras esquinas, como eu tenho feito esse trabalho, mas é importante que você pegue a sua Bíblia e você examine nas Escrituras para ver se está correto. Porque, meu amigo, naquele dia, Deus não vai querer saber se você acreditava ou não. Deus vai querer saber se você tinha uma religião ou não, se fazia obras boas ou não. O que salva é a obediência. Sem o conhecimento da palavra de Deus, não há vida eterna em Cristo Jesus, mas existe a vida eterna em condenação, no inferno, a qual Jesus falou que foi preparado. Você já está pronto, já está em inauguração, já foi inaugurado desde a sua criação. A Bíblia diz: desde a sua criação, meu amigo. Assim permanece, como diz a Bíblia, o lugar do tormento para aqueles, todavia, que não têm compromisso com Cristo. Apocalipse 22, versículo 12: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Para poder entrar na Nova Jerusalém pelas portas, necessário é se lavar no sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Não há purificação após a morte, não existe purgatório. A purificação é no sangue de Cristo, é o sangue do Cordeiro. E para você ser purificado no sangue do Cordeiro, você precisa estar arrependido do erro. Você precisa estar arrependido de todo o pecado. Mas o arrependimento também tem a permanência no erro. Não há arrependimento enquanto o ser humano não abandona o pecado. Conforme as Escrituras, o verdadeiro arrependimento é confessar e deixar. Provérbios 28, versículo 13: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus para a salvação do homem, ela é estendida quando o ser humano confessa e deixa. O que significa mais bem-aventurados, mais do que feliz? João ele escreve em Apocalipse, ele deixa bem claro dizendo que mais do que feliz, bem-aventurados são aqueles que lêem, são aqueles que ouvem. O rei Salomão ele escreve em Provérbios dizendo que sábio é aquele que adquire para si conhecimento, mas o tolo ele despreza o conhecimento. Sabe por que o tolo despreza o conhecimento? Porque ele em si mesmo, ele já se acha muito sábio. Ele em si mesmo, ele já acha que sabe de tudo. Acha que nunca vai adquirir mais conhecimento, porque já acha que sabe de tudo.
Ah, eu já ouvi falar de Deus. Ah, eu tenho uma religião. Quantos religiosos por aí? Católico, evangélico, que acha que nunca precisa ouvir. Acha que nunca precisa parar para ouvir. Porque tem uma religião. Esse é o tolo. O tolo rejeita o conhecimento. Porque ele se gloria na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento, na sua própria capacidade. Mas a Bíblia diz que sábio é aquele que adquire o conhecimento. É por isso que João escreve: bem-aventurados são os que ouvem, são os que guardam as palavras da profecia deste livro, da Bíblia Sagrada. Ou seja, não basta só ouvir, mas tem que guardar. Mas para guardar tem que ser dentro do teu interior, do teu ser. Coração e alma é um só. Quando se fala coração, está falando de alma. E a palavra de Deus tem que ser guardada, escondida na tua alma. Escondi a tua palavra, a Deus, na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Assim Davi declarou: o homem que adulterou, o homem que assassinou, mas agora se arrependeu, falou: Senhor, pequei contra ti. Pequei contra ti. Qual que é a atitude do homem que se arrepende? Davi adulterou, matou. Depois disso, não adulterou mais, deixou a mulher do adultério, que não era dele, não matou mais. Isso é arrependimento. Está no terceiro casamento. Arrependimento é quando você deixar essa mulher que não é tua. Está se embebedando, tomando todas. Arrependimento é quando você deixar essa atitude que está te levando para o inferno. Quantas pessoas estão caminhando com passos largos para o inferno? Quantas pessoas estão sendo enganadas pelo próprio coração? Estão sendo seduzidos pelo engano do coração. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso que todas as coisas na terra, porque o teu coração maquina o mal. Só que você caminha sem peso na consciência, achando que está tudo normal. A Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parece ser direito, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Então toma cuidado. Seja guiado pelo teu coração, não. Ele é enganoso. Quem falou para você que você tem que ser guiado pelo seu coração? Está mentindo. Está sendo usado pelo diabo. Está te enganando. Toma cuidado. Jesus falou, todavia, meu amigo, que haveria lobos devoradores, falsos profetas. O apóstolo Paulo, ele escreve e diz: olha, eu temo que após a minha partida introduza entre vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Foi o prazo do apóstolo Paulo partir. E a igreja, olha como está, cheia de lobos devoradores. É envelope para cá, é envelope para lá, é campanha disso, é campanha daquilo, é fogueira santa, dá o carro, dá a casa, dá dinheiro. Meu amigo, ô meu amigo, meu irmão, aonde que Jesus pediu R$1 seu? Aonde que Jesus pediu você para dar dízimo? Ah, mas Abraão deu dízimo. E Jesus? Aonde que ele pediu? Aonde que Jesus determinou? Aonde que Jesus falou que você tem que pegar um envelope e colocar um dinheiro dentro para agradecer a Deus? Aonde que Jesus cobrou R$1 para curar os enfermos? Aonde que Jesus pediu R$1 em agradecimento pela multidão que foi saciada? Aonde que Jesus mandou fazer campanhas? Aonde que Jesus mandou fazer voto de dinheiro? Não vejo isso na Bíblia. Sinto muito. Espíritos enganadores. Paulo escreve na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, dizendo sobre os espíritos enganadores que viriam, introduziriam doutrinas de demônios, pelo povo ter deixado, rejeitado o conhecimento. Hoje está aí o castigo. Os falsos profetas, para agradar tudo que a gente que ama o erro, para agradar todo tipo de gosto e qualidade de pessoas que não querem estar submissas a Deus. Está aí. Nunca se farta. Acaba de sair de uma campanha, já entra na outra com um só propósito: a arrecadação de dinheiro. Mas Jesus não fez isso. Jesus falou: misericórdia eu quero e não sacrifício. Jesus quer é misericórdia. Jesus não quer dinheiro não, meu irmão.
Jesus quer a obediência. Jesus quer que você exerça a verdadeira misericórdia uns para com os outros. Jesus quer que você ande na linha, no caminho reto, no caminho certo. Jesus não pediu nada de ninguém, nem para seguir Ele. Jesus não mandou nem seguir a Ele. Muito pelo contrário, Ele deixou a opção. Se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. É uma opção, não é uma ordem que Jesus deixou. Mas se você seguir Jesus, você tem que entender que você precisa seguir ao pé da linha. Você precisa seguir ao pé da letra. Da mesma forma que os discípulos seguiram Jesus. Eu não vi os discípulos fazer campanha nenhuma. Eu não vi os apóstolos passar voto nenhum. O apóstolo Paulo fez um voto, mas foi de humilhação. Raspou sua cabeça e em jejum, se humilhando aos pés de Deus. Hoje ninguém fala isso. Hoje o voto que se passa é em dinheiro, mas Jesus só pediu que vocês fossem fiel até o fim, porque desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força, e os que muito se esforçam se apoderam dele. Então a salvação vem mediante o esforço em caminhar com Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, versículo 16. Porque não me vergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí está a salvação, no Evangelho. Ah, a salvação não está numa religião, não? Não. Meu amado, o povo perece, é por falta de conhecimento. Errais, não conhecendo as Escrituras Sagradas e nem tampouco o poder de Deus. O poder de Deus é manifesto através das Escrituras Sagradas. O poder de Deus é manifesto através da Palavra de Deus. Até hoje, o Evangelho é o mesmo, porque no princípio Jesus era a Palavra. No princípio Ele era o Verbo estava com Deus. Como que o poder de Deus se manifestou? Pela palavra, sendo que Jesus era a palavra, só que o Verbo se fez carne, e Ele habitou entre nós. Então o Evangelho, que é a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu posso ser evangélico a vida inteira, posso ser católico também, posso seguir qualquer religião que eu quiser, só que uma coisa, Jesus não mandou ser católico, nem evangélico, nem espírita, nem nada. Jesus mandou seguir a palavra. Corre o risco de muitos católicos chegar no último dia e Jesus falar: apartai-vos de mim. Assim também como evangélico, espírita, macumbeiro, tudo que é religioso, se não seguir a palavra de Cristo, não herdará o reino dos céus. Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas o que faz a vontade de meu Pai. Aquele que faz a vontade do Pai, a vontade de Deus, que herdará o reino dos céus. Porque Senhor, Senhor, muitos dizem. Aí Senhor para cá, é Senhor para lá, mas só não faz a vontade dele. Ah, eu creio em Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é amor, só não faz a vontade dele. Faz a campanha da fogueira santa, dá o carro, dá a casa, vive na miséria, só não faz aquilo que Jesus mandou fazer. Fazer o que os homens mandam fazer, fazem. Vivem na miséria, só não consegue fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Ouviu? A misericórdia é melhor que o sacrifício. Ninguém mais tem misericórdia. Passa por uma pessoa na rua, caída no chão, muitas vezes finge que não vê. Cadê a misericórdia? O sacrifício é muito fácil, meu irmão. É muito fácil dar tudo que eu tenho. O difícil é ter a obediência. É por isso que é mais fácil dar dinheiro. É por isso que é mais fácil dar o carro, dar a casa. A obediência é mais difícil. O homem só consegue quando ele nasce de novo. É por isso que Jesus falou: necessário é nascer de novo. Nascer da água do Espírito é necessário. É necessário nascer da água do Espírito. Não adianta dar o carro, a casa, não adianta distribuir cestas básicas, se você não pratica o principal, que é a obediência.
e é exercer a misericórdia para com você mesmo e para com o seu próximo, o seu semelhante. Então nós vemos que estamos distantes de Deus com este evangelho que hoje está sendo pregado, o evangelho de comodismo, onde é campanha para cá, campanha para lá, constroem templos, arrecadam de cá, arrecadam dali, constroem templos, mas o templo principal, que é o templo do teu corpo, que é o templo do corpo que Jesus falou, ele está sendo deixado de lado. Estão se esquecendo daqueles que se perderam na caminhada, daqueles que outrora estavam com o microfone na mão louvando e pregando, e hoje estão lá numa praça lá fumando crack e pedindo dinheiro. Aquele é o templo que Jesus falou para cuidar, aquele é o principal templo que a igreja se esqueceu, porque hoje estão pintando as paredes, mas estão se esquecendo que eles são templos caídos, são sepulcros caiados. É igual a sepultura que se pinta com cal por fora, mas só aparência por fora, porque por dentro vale de ossos secos. Assim Jesus falou em Mateus 15, sepulcros caiados, bonito por fora, mas o pecado ninguém vê. Deus vê, Ele sabe como que está por dentro. O pecado torna o homem podre. É a podridão, a mesma coisa de um sepulcro caiado. Então muitos vivem de aparência. Todo domingo está lá o templo cheio. Durante a semana ninguém está preocupado em exercer aquilo que Jesus mandou, justo, santo em toda maneira de viver, verdadeiro, porque Jesus Cristo é verdadeiro. E Jesus falou: sede santos, porque santo é o vosso Senhor. É o pé da letra. É tudo do jeito que Jesus falou. Jesus falou que muitos não dariam mais ouvido à sã doutrina, se apostatariam da fé, dariam ouvidos a espíritos enganadores. Está acontecendo. Então, em Apocalipse capítulo 22, versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Agora, tem um detalhe muito importante no versículo 15. Eu queria que você ouvisse. Se você não for ouvir agora, abre a tua Bíblia na tua casa. Apocalipse 22, versículo 15. Grava isso na sua mente. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Então a Bíblia, ela fala quem vai ficar de fora do reino dos céus. Confere na tua Bíblia. A Bíblia fala quem vai ficar de fora do reino dos céus. O primeiro, que a Bíblia diz, os cães. Mas não é os animais, não é aquele que fica latindo, correndo atrás da moto, não. É aqueles que ficam latindo em cima do púlpito, pedindo dinheiro para cá, pedindo dinheiro para lá, em nome de Deus. É aqueles que nunca se fartam, são cães gulosos, que nunca se fartam. É esses cães que João falou e que Jeremias também profetizou dizendo, são cães gulosos que nunca se fartam. Pode fazer a maior arrecadação do ano, nunca vão se contentar. Pode arrancar tudo que os membros têm, que nunca vão se fartar. Toma cuidado, meu amado, para não ser seduzido à perdição, para não ser enganado. Nunca se houve uma geração com tantos falsos profetas como essa. No tempo de Jesus, Jesus já combatia já contra os falsos profetas. Paulo já temia já que os falsos profetas eles viriam após sua partida. E agora o que nós olhamos e vemos na televisão é canais evangélicos. Mas o que você vê? Sempre uma conta embaixo, sempre chorando, falando, nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. São cães gulosos que nunca se fartam. Nós vemos Jesus fazendo o id, pregando o evangelho a toda criatura. Não vemos um versículo sequer
que diz que Jesus arrecadou dinheiro. Não vemos um versículo na Bíblia sequer que Jesus pediu, fez a arrecadação. Eu faço esse trabalho há 3 anos, meu irmão, sem patrocínio de ninguém. Eu sou prova de que para você fazer o ID, para que a mensagem se espalhe, você não precisa ficar pedindo dinheiro de ninguém, não. Não precisa. Não é necessário. Porque Jesus, todavia, Ele mostrou para nós que o reino de Deus, Ele vem do céu. As nossas almas, elas são espirituais. Jesus só falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu entendo que Deus, Ele acrescenta tudo que é necessário. Se nós estamos buscando a Deus em primeiro plano, pregando a palavra, Deus, Ele vai sustentar a obra que Ele mesmo levantou. Se nós buscamos a Deus em primeiro lugar, eu entendo que o nosso trabalho, o nosso suor vai valer a pena, pois Deus, Ele prosperará. Eu entendo que se nós buscarmos como prioridade a Deus em tudo, em todo momento, Ele prospera as demais coisas. Mas nós vemos hoje que tem um dia específico de santidade, Sexta-feira Santa. O resto é tudo profanação. É cachaça pra cá, é cachaça pra lá, é cachaça no dia das crianças, é no Natal, é no Carnaval, é cachaça na Páscoa. Mas um dia só de santidade, um dia só é santo. O resto pode pecar à vontade. Deus só vai levar em conta um dia santo. Meu irmão, Jesus falou: sejam santos em toda a vossa maneira de viver, sejam santos, porque eu sou santo. Jesus falou: sejam santos, porque eu sou santo. Mas essa santidade não é só de aparência, é em todo modo de viver, por dentro e por fora, na mente e no seu caráter, em tudo. Então a Bíblia diz que vão ficar de fora os cães. Aqueles cães gulosos que nunca se fartam de tanto dinheiro, dinheiro para cá, campanha para lá, envelope para lá. Esses são os primeiros. Os segundos, os feiticeiros, os que se prostituem. Os feiticeiros não são só aqueles que fazem macumba, como fizeram para mim. Pode fazer à vontade. Pode ir no cemitério, pode ir nas encruzilhadas, pode fazer despacho na mata. A Bíblia diz que aqueles que permanecem no Senhor são como os montes de Sião que nunca se abalam. Pode continuar, pode colocar na boca do sapo o meu nome, pode colocar na garrafa, como colocar o meu nome dentro da garrafa. Continua. A Bíblia diz que aqueles que permanecem no Senhor são como os montes de Sião que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Mas a feitiçaria hoje, ela está dentro dos templos evangélicos. É sal grosso, é rosa ungida, é isso e aquilo ungido. Aonde que Jesus passou? Rosa ungida. Você já pesquisou para ver isso daí? Isso daí, meu amigo, é uma simpatia. Isso daí é parte com as trevas, é parte com o diabo. Sal grosso, você já pesquisou para ver isso? Na Umbanda, na Quimbanda, banha com sal grosso. Quando eles querem despachar um espírito que incorpora uma pessoa, joga sal grosso. E as igrejas evangélicas não estão diferentes, está com a mesma feitiçaria. A mesma feitiçaria hoje. E Jesus falou que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. E acendem velas, rezando para os mortos, e coloca no pé de uma imagem de escultura. Toma cuidado, meu amigo. Isso não é o evangelho de Cristo, isso é invocação a demônios. Toma cuidado. Jesus falou para não consultar o espírito de mortos. Quando você vai rezar para Maria, você está consultando o espírito de um morto, porque o único que subiu ao céu é aquele que desceu do céu. A Bíblia diz que esse é o Filho de Deus, Jesus, o único que desceu do céu e que também subiu ao céu. A Maria, assim como eu, assim como eu vou descer à sepultura, minha alma ela vai para o descanso, assim a alma da Maria também está. A Maria nem sabe que você existe. A Maria nunca ouviu uma oração, uma reza sequer, porque a Bíblia diz que a alma daqueles que partem em Cristo, elas partem para o seio de Abraão, não tendo participação com esta vida. A Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus. A Bíblia diz que não há participação dos mortos nesta vida.
Então toma cuidado com a feitiçaria que você pratica, de colocar uma imagem de Jesus, uma imagem de Maria, de Aparecida em algum lugar. Esse crucifixo que você pendura no retrovisor do seu carro, toma cuidado com isso. Isso não é um instrumento de bênção, mas de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, assim foi escrito em Romanos. A cruz é símbolo de maldição. Ah, não é bênção não? Não é não. Coloca nas igrejas, e coloca no carro, e anda e tatua na cabeça, e tatua no corpo, e coloca ali, aqui. Jesus falou que a cruz é símbolo de maldição. Por isso que muitos estão aí, com a vida amaldiçoada, insônia, depressão. É uma casa amaldiçoada, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Você já percebeu? Você abre a Bíblia no Salmo 91, deixa lá aberto na sua casa é a mesma coisa. O que muda a sua vida, meu irmão, é a sua atitude. Enquanto você andar em desobediência a Cristo, nunca você vai prosperar. Porque a Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam, alcançam a misericórdia. Mas aqueles que encobrem as suas transgressões, nunca prosperará. Então a Bíblia diz que os feiticeiros vão ficar de fora do reino dos céus. Toma cuidado com essa rosa ungida, que é feitiçaria. Toma cuidado também com esse sal grosso nas igrejas evangélicas, que isso é feitiçaria. Tem uma igreja lá no bairro da Vitória, que eles passam na quadra toda, jogando sal ao redor do quarteirão, na rua. Aonde que Jesus mandou fazer isso? Isso é feitiçaria. Não é só os feiticeiros que vai ficar de fora do reino do céu, mas todos aqueles que apoiam também. Aqueles que vão no mesmo caminho, aqueles que vê, mas não faz nada, não fala nada. A Bíblia diz que não vai ser só condenado aqueles que praticam erro. Olha só, em Romanos 1 vai dizer que aqueles também que consentem com erro, aqueles que têm a permanência juntamente com aqueles que praticam erro. Se eu sei que tal coisa é errada, meu irmão, eu tenho que denunciar. Efésios 5:11. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, escondido, é até que se manifeste, porque pela luz tudo se manifesta. Pela palavra de Deus, o que é errado é exposto, e hoje está sendo exposto às obras do diabo. Jesus não veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Como que desfaz as obras do diabo? Desmentindo o diabo. Como que Jesus desfez as obras do diabo? Desmentindo. Os fariseus tinham tradições. Jesus ele vem trazendo ensinamento. Os religiosos daquela época consultavam vários deuses. Sabe como que Jesus desfez a obra do diabo? Desmentindo, pregando a verdade, porque a verdade ela desmente a mentira. Se você hoje tem a mentira no seu coração, e você ouvir a verdade te liberta. João 8,32, isso é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Por que o povo continua tão aprisionado no pecado? Porque não tem mais verdade. Existe uma meia verdade. Hoje é só mensagem de motivação. Você entra na rede social, na mídia, para tudo que é lado, é só aquelas mensagenzinhas bonitas e agradáveis de motivação. O Evangelho de Cristo não é isso, meu irmão. Eu não vi Jesus motivando o pecador a continuar no pecado, não. Eu vi Jesus pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, produzir em vosso coração frutos dignos de arrependimento. Eu vi Jesus pregando: não paz e amor como muitos pregam por aí, como muitos estão dizendo. Porque esse Jesus que muitos conhecem através de uma religião não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus que conhece hoje, ele é só amor. Só que o Jesus da Bíblia mostra que no último dia vai ser dia de vingança. O mesmo Jesus que foi o cordeiro entregue na cruz do madeiro, a Bíblia diz que esse Jesus vai vir como um leão, como um valente leão. Ele vai vir tomando vingança. Romanos 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18.
porque do céu se manifesta a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade e mentira, contra aqueles que permanecem na rebeldia. Toma cuidado, meu irmão, é apenas um alerta. Se você tem isso como discurso de ódio, meu irmão, pode ter certeza que o único ódio aqui é contra o pecado, é contra o engano de Satanás. E aqui está apenas sendo desfeito o engano que Satanás impôs, colocou como se fosse uma verdade. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que mudaram verdade de Deus e mentira. Assim honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. Está honrando mais a criatura do que o próprio Criador. Os políticos estão tendo mais honra no lábio do ser humano do que o próprio Jesus. Os artistas estão tendo mais honra. E Jesus então diz: olha, eu não vi meu próprio nome, vi o nome do meu Pai. Vocês não me receberam, mas se outro viesse em seu próprio nome, a esse vocês recebem. Jesus falou a verdade. Ninguém recebeu a Ele. A maioria rejeitou a Ele. A maioria gritou: crucifica-o. Porque não queriam estar submissos, não queriam estar sujeitos a Cristo. Porque Jesus não veio pregando agora o reino terreno. Jesus veio pregando agora a bênção de Abraão, a prosperidade de Abraão. Mas Jesus veio pregando: aquele que quiser vir após mim, nega tudo, nega a si mesmo e toma sua cruz. Jesus veio pregando: aquele que buscar enriquecer, cai em laços nocivos, que submerge a alma à perdição e à ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Jesus veio pregando o evangelho de Mateus, dizendo: não acumuleis para si tesouro nessa terra, onde a traça, a ferrugem e tudo consome, mas acumulais para si tesouro no reino de Deus, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, onde nem os ladrões minam e nem roubam. O que você acha? Que rejeitaram a Cristo e gritaram: crucificam. Por que o bandido foi mais aceito do que Jesus? Barrabás foi aceito e Jesus foi rejeitado. Jesus falou: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram, serviram mais as trevas do que a própria luz, que é bendita e eternamente. Sabe por quê? Porque a luz tudo manifesta. Efésios capítulo 5. A luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5, versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto é até dizer que é torpe, mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então por isso que rejeitaram Jesus e mandaram crucificar, porque a luz manifesta tudo. Jesus, quando ele veio, meu amigo, em carne nessa terra, não houve pecado que ficou em oculto. Até a avareza foi exposta, a prostituição. Aqueles pecadores que chegaram até Jesus se arrependeram, mas Jesus não pregou a palavra de consolo, ele pregou: se arrependa. Zaqueu era o publicano, Zaqueu era um homem justo, cobrador de impostos. Ele restituiu em dobro todos aqueles que ele roubou e enganou, depois que se arrependeu. Saulo, um assassino, matava e perseguia cristãos. Mas Jesus falou: Saulo, por que tu me persegues? Ele só foi perceber quando a luz apareceu. Então a luz tem que ser manifesta. É por isso que muitos ficam bravos. A Bíblia diz que amaram e serviram mais as trevas do que a luz, que é bendita. Lâmpada para os meus pés.
Nós vamos dar uma pausazinha aqui porque acabou a bateria do receptor do microfone. Aí ela carrega ali um pouquinho ali, dá pra pregar mais uns 10 minutos. Bom, vou dar uma pausa aqui. Sim. Amém. E continuando. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras, o sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem. A Bíblia fala que os cães são aqueles que nunca se fartam, cães gulosos. Já preguei sobre isso. Os feiticeiros, os que se prostituem. A prostituição, meu amado, não é só o ato, não é só o ato sexual, não. Jesus fala sobre o olhar em Mateus capítulo de número 6, capítulo 5 de Mateus. Jesus ele falou claramente acerca dessa prostituição. Graças a Deus. Vou ler aqui conforme diz a palavra do Senhor. Você que está me ouvindo aí agora, para você que não sabe, a prostituição não é só o ato da prostituta que vende seu corpo, não. Tem muitos que estão me ouvindo agora que se prostituem todos os dias e todo momento, acho que é normal. Olha aqui, Jesus falou, Mateus 5, versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para desejar em seu coração cometer adultério com ela. O adultério se classifica no mesmo pecado que a prostituição. O adultério e a prostituição, eles trazem a mesma gravidade. Só que esse adultério que Jesus está falando através do olhar, muitos são prostitutos sem saber. Muitos estão usando seus olhos para se prostituir. E aí eu te pergunto, Deus só quer o coração? É isso que você tem aprendido? É esse evangelho que estão ensinando para você? É isso que você acredita? Se Jesus falou que até através do olhar você contamina o coração, porque a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, se contemplarem coisas más, todo o teu corpo se tornará em trevas. Todo o teu corpo se torna em trevas. Porque o olhar do homem adúltero, ele torna o seu coração malicioso. Porque o teu olhar, quando ele torna para aquilo que não é seu, que não te pertence, para o homem, para a mulher que não é tua, o seu coração se torna malicioso a cada momento, a cada dia. Então a Bíblia diz que vão ficar de fora aqueles que se prostituem. E essa é a primeira prostituição que Jesus falou, não é somente através do ato, mas através do sentimento, o desejo, a cobiça do coração, tem levado muitos a adulterar. Mas você hoje que está ouvindo, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque a Bíblia fala que aqueles que permanecem no pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, 23. Então desperta tu que dormes e levanta dos mortos. Levanta do pecado, confessa e deixa. O evangelho mudou, meu amigo. O mundo que se corrompeu, o mundo que mudou, o coração do homem que mudou. Mas o evangelho mudou, Jesus não mudou. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e eternamente e sempre. A mesma mensagem ela serve para hoje, não serviu só para aqueles tempos, não. Jesus ele mandou que se pregasse arrependimento em nome dele. Jesus mandou que se pregasse chave de carro, chave de casa, vitória, campanhas, prosperidade. Jesus mandou que se pregasse só palavras bonitas, ele mandou que pregasse o arrependimento. Lucas capítulo 24.
que meu nome se pregue o arrependimento. Infelizmente, isso foi tirado de cima dos púlpitos, de dentro das igrejas. Pastores não pregam mais sobre adultério, porque são adúlteros. Pastores não pregam mais contra a mentira, porque são mentirosos. Não pregam mais a verdade, porque estão caminhando na mentira. Mas você, meu amigo, você tem a Bíblia. Jesus é o bom pastor. No livro de Jeremias, profeta Jeremias, ele profetiza contra os pastores, porque Deus falou para ele: vai lá e profetiza contra os pastores, mas eram os falsos pastores. E ele diz: as ovelhas perdidas não buscaste, as famintas não alimentaste, as presas não soltaste. É isso que estão fazendo. Só que ele diz, o próprio Deus diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. O que Jesus veio fazer? Veio buscar o que se havia perdido, veio libertar os cativos do cativeiro. Quem que são os cativos que estão no cativeiro? Aqueles que estão presos, amarrados no pecado, nas orgias, estão aprisionados nas sensualidades, na bebedice, nos adultérios, na mentira, no homossexualismo, no lesbianismo. Jesus veio para isso. E Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas de Cristo ouvem. Elas conseguem discernir a voz dele. As ovelhas de Cristo, ela ouve a palavra, ela entende que é Jesus falando. Elas entendem que Jesus é a palavra de Deus. As ovelhas de Cristo, elas ouvem a palavra de Cristo e seguem. Mas por que muitos não seguem? Porque não são ovelhas. As ovelhas, elas ouvem e seguem. Eu estava vendo hoje pela manhã um vídeo do pastor apacentando as ovelhas. E é do jeito que Jesus falou. As ovelhas de Cristo, elas não ouvem a voz do estranho. O pastor, ele estava lá no campo, as ovelhas estavam espalhadas. Outras pessoas começaram a chamar as ovelhas. Elas nem deram moral, nem seguiram. Porque Jesus falou que as suas ovelhas, elas não ouvem a voz de estranho. Aconteceu que o pastor das ovelhas chamou a voz delas. Elas vieram na mesma hora, tudo junto. Elas vieram, porque elas reconheceram a voz do seu pastor. As ovelhas de Cristo, elas reconhecem a voz dele, a voz do pastor, porque ele é o pastor supremo, o bispo das almas. Aí eu te pergunto: você tem ouvido a voz de Cristo? Você tem dado ouvidos à voz do teu pastor, que é Cristo? Ou você tem dado ouvidos à voz do mercenário e do lobo devorador? As ovelhas de Cristo, elas ouvem e seguem. Agora, aquele que é bode, ele ouve, ele não segue, ele faz se afastar, ele faz ficar mais irritado ainda. Então é assim na prática. As ovelhas, elas ouvem, elas não dão ouvidos a um estranho. As ovelhas de Cristo, elas sabem discernir quem que é o estranho. Elas sabem discernir quem é o verdadeiro pastor e quem não é. Elas sabem discernir qual que é a palavra verdadeira e qual que é a palavra mentirosa que está sendo pregada. Tem muitos que me ouvem por esse lugar, porque quase sempre estou aqui, e sabe discernir o que está sendo pregado, se é verdadeiro e se é falso. Mas tem muitos que passam, ficam bravos, xingam, já até mostraram o dedo do meio, passando por aqui, já até xingaram, já até ameaçaram. Por quê? Porque não é ovelha de Cristo. As ovelhas de Cristo só ouvem a voz de Cristo, o bode não ouve, ele fica bravo. Mas isso, meu amado, é para que se cumpra as Escrituras. É para que se cumpra as Escrituras. João 8, 47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, dá ouvidos.
ouve a palavra de Deus. Tem muitos lugares que evangélico não ouve, que evangélico persegue. Quarta-feira passada, um evangélico abriu a porta do carro, tirou a caixa de som do porta-mala, virou pro meu lado, colocou no último volume, entrou para dentro da loja, fechou a porta só para não ouvir. Aí eu te pergunto, é a ovelha de Cristo? Porque tem morador de rua que vem, abraça, fala que nunca viu isso, dá glória a Deus. Agora o próprio evangélico que era para se alegrar, ouvindo a palavra de Deus, fazer uma coisa dessa, é o fim ou não é? Jesus está voltando ou não está? Porque Jesus falou que as ovelhas dele ouvem a voz e seguem. Mas por que quando ouve fica bravo? Porque não é ovelha de Cristo. Só tem uma religião, mas não é ovelha. Para se tornar ovelha tem que ouvir a palavra de Cristo. Na verdade, bode nunca vai ser ovelha. Existem os que nasceram bode e existem os que nasceram ovelha. Então, meu amado, então Jesus ele falou, continua dizendo a palavra, que os que vão ficar de fora do reino dos céus. Um deles é os homicidas. Aí talvez você fale, nunca matei. É aí que você se engana. Porque Jesus falou, qualquer um que disser, chamar, aborrecer o teu irmão, o teu próximo, já é homicida. Jesus falou, qualquer um que chamar o seu irmão de idiota, raca, que o significado é idiota, já é homicida. As suas palavras, elas podem matar ou podem trazer vida. Você pode ser homicida. Porque pelas tuas palavras, meu irmão, ou você abençoa ou você amaldiçoa. Pelas suas palavras, ou você levanta ou você faz cair. E aí Jesus falou que nenhum homicida terá parte no reino dos céus. Jesus Cristo falou que vai ficar de fora do reino dos céus os homicidas. Então a Bíblia alerta muito bem. Quem vai entrar no reino dos céus e quem não vai? A minha Bíblia, a tua Bíblia, a palavra de Deus. Em Apocalipse 22, a partir do versículo 13, versículo 15. A Bíblia diz quem não vai herdar o reino dos céus. A Bíblia diz. Há quem diga que é julgamento quando se prega, ou seja, o que está escrito tem que ficar lá, fechado, não pode falar não. Porque se falar está julgando. Só que em João, Evangelho de João, a Bíblia diz, e não julgueis conforme a aparência. Não julgueis conforme a aparência, mas conforme a reta justiça. Se eu prego a palavra de Deus, você está ouvindo o que eu estou lendo, você está sendo julgado conforme a justiça de Deus. Mas se eu olho para você e eu julgo conforme o que eu vejo, conforme o que eu acho, aí já se torna injustiça. Então Jesus falou, não julgueis conforme a aparência, mas conforme esta justiça, conforme a reta justiça de Deus. Meu amado ouvinte, o tempo é breve, e a cada dia que se passa, o mundo mais distante de Deus e perdendo a oportunidade de se reconciliar com Deus. Não perde essa oportunidade que você tem hoje, de se reconciliar com Deus, e volta aos caminhos do Senhor, enquanto ainda dá tempo. Aproveita enquanto ainda está no caminho e se reconcilia com o seu Criador, se reconcilia com aqueles que estão à sua volta, antes que tarde demais seja e o Senhor ele venha sobre ti. Então vai ficar de fora não só os homicidas, não só os cães, os feiticeiros que se prostituem, Pai do Senhor, meu irmão, mas também os idólatras. Os idólatras hoje estão espalhados para tudo que é lado. Para você que não sabe, a idolatria está no futebol, a idolatria está no meio evangélico, está no meio católico. A idolatria, meu amigo, é admiração excessiva. Muitos estão idolatrando o presidente, idolatram Lula, Bolsonaro, idolatram o futebol. Toma cuidado com esse tal do futebol. A idolatria está muito grande. A cada dia vai aumentando. A cada dia o pecado aumenta, que a dureza do coração aumenta. Jesus falou que por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Você percebeu? Está aumentando a iniquidade. Cada dia mais você anda na rua, cada dia você vê mais a iniquidade aumentando. Cada dia mais que você olha ao seu redor, tem mais gay, mais lésbica. Por quê? Porque o amor se esfriou, endureceu o coração.
se endureceu para a palavra de Deus, deixaram a verdade de Deus e se tornaram para mentira. Deixaram de honrar o próprio Criador para honrar a própria criatura. E sabe o que acontece? A semente do maligno, a semente do diabo, ela é plantada no coração daqueles que rejeitam o amor da verdade, daqueles que rejeitam a palavra de vida eterna que liberta. É por isso que essa semente, ela está sendo plantada e está se espalhando. Não só o homossexualismo e o lesbianismo está aumentando, porque lá no centro de Sodoma e Gomorra já existia, mas naquele tempo Deus exterminou, queimou, fez cair do céu fogo. Deus fez cair do céu fogo sobre Sodoma e Gomorra, queimou, consumiu. E hoje não nasce nenhuma folha mais naquela terra de Sodoma e Gomorra. Só que se aumentou. E a Bíblia diz que como eles não se arrependeram, como eles não tiveram o interesse de conhecer a Deus, assim Deus os abandonou. Então hoje você vê filho matando pai, pai matando filho, o amor de muitos se esfriou. Você vê que o amor se esfriou, meu irmão. Nem evangélico hoje mais estende a mão para ajudar o necessitado. É só dinheiro para cá e dinheiro para lá, e campanha, campanha. Dia de domingo você vê a maior hipocrisia. Um monte de pessoa com Bíblia na mão, perfume ficando impregnado em tudo que é lugar que passa, todo mundo bem vestido e bonito, mas passa nas portas das casas onde as pessoas estão tudo embriagadas, não tem coragem nem de olhar no olho. Tem nem coragem. Por que você acha que o evangelho está ficando cada dia mais esnobado nesse país? Por causa daqueles que não dão bom testemunho, por causa daqueles que não têm a boa conduta, bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. É por isso, porque o amor se esfriou, só pensa em si mesmo, acha que é só pôr uma roupa bonita, a Bíblia debaixo do braço e ficar louvando, falando Maranata, hora vem o Senhor Jesus, mas nem se preparou para se encontrar com o Senhor Jesus. Falando, ora vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, mas vivendo no adultério, na fofoca. Porque o que mais tem hoje, meu irmão, são crentes fofoqueiros, mentirosos, que falam da vida de todo mundo, mas traz a aparência de santo. E a Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículo 27, aquele que diz ser religioso e não refreia a tua língua, antes a tua religião ela se torna vã. Ou seja, não serve para nada, não adianta de nada ter uma religião e o seu caráter não ser de um cristão, não adianta nada falar que crê em Deus, mas se você não se arrepender do teu erro, permanece na embriaguez, permanece no adultério, permanece sendo a mesma velha criatura, o mesmo homem na perdição, ou seja, não tem novidade de vida. Mas Jesus ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus ele pediu para que nós tivéssemos novidade de vida, mas continua sendo sempre os mesmos, sempre na perdição, sempre aprisionado na idolatria. Hoje você vê pastor, entra no supermercado, infelizmente eu entro no supermercado e vejo um pastor falando de futebol o tempo todo. Ao invés de estar falando para o açougueiro lá, que é um perdido da vida, falando para ele se arrepender, pregando a palavra, está falando de futebol, está falando quem perdeu, quem ganhou. Então a igreja não tem tempo para isso, meu irmão. Jesus não teve tempo nem para poder se preocupar com a sua aparência, ao ponto que o profeta Isaías descreve e diz que ele não tinha bom parecer, ele não tinha aparência boa para que nós o desejássemos. Jesus não tinha tempo para ficar falando disso e daquilo, mas antes pregava o evangelho por onde passava. Se estão falando disso e daquilo, estão falando de futebol, é porque são idólatras, é porque são idólatras. É por isso que vivem falando de futebol para cá e para lá, porque são idólatras. E a Bíblia diz que os idólatras não têm parte com Deus, nem um fornicador, nem um adúltero, nem um avarento, nem um idólatra tem parte com Deus, mas antes tem o seu caminho na tormenta e na perdição. Mas você que está me ouvindo, meu irmão, você tem a oportunidade de se arrepender, de se consertar. Foi isso que João veio fazer, porque para Jesus vir trazendo o reino de Deus e salvar as almas na cruz do madeiro, João preparou o caminho, dizendo o que? Endireitai as vossas veredas. Para Jesus voltar, você subir com ele, você tem que preparar seus caminhos.
Você tem que endireitar os seus caminhos. Você tem que se arrepender da idolatria, da bebedice, da prostituição. Você precisa se arrepender dessa avareza. A avareza é o mesmo que a idolatria. É o apego excessivo ao que o homem possui, aos bens materiais, ao dinheiro. A avareza é o mesmo que a idolatria. Qualquer que ama e comete a mentira também vai ficar de fora no reino de Deus, conforme a Bíblia diz. É mentiroso, está fazendo as obras do diabo. Ah, mas é a mentirinha do bem. O diabo não fez nada de bom até hoje, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, mente desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Sabe por quê? Porque Jesus é a verdade. É mentiroso? Então se arrependa. Graças a Deus. A Bíblia diz que Jesus é a verdade da minha vida. Você está seguindo o que? A verdade ou a mentira? Que a Bíblia diz que não somente vão ficar de fora os que mentem, mas os que também consentem com a mentira, ou seja, aqueles que também têm participação com o mentiroso. Aqueles que apoiam o mentiroso também vai ter o mesmo galardão que o mentiroso. Aqueles que tentam ocultar, aqueles que tentam defender o erro, também terão o mesmo galardão do erro. Mas meu amigo, meu irmão, Jesus não veio para ninguém se perder não. Ele veio para que tivesse vida com abundância. Jesus falou: eu não julgo, mas há um que há de julgar no último dia. Mas é esta palavra a qual vocês têm ouvido. Jesus não veio para julgar ninguém, mas a palavra que você tem ouvido, a palavra de Deus, ela vai te julgar naquele dia. Sabe por quê? Porque vai se abrir os livros. Essa palavra que você tem ouvido a sua vida inteira, ela vai ser aberta. E conforme aquilo que vocês for encontrado em falta, conforme está escrito na Bíblia, você receberá o seu galardão, a sua recompensa que te convém. Deus trará a recompensa que convém a cada um, segundo o seu erro ou segundo os seus retos caminhos. Segundo o caminho de cada um, Deus recompensará. Por isso está na hora de você rever bem qual tem sido os seus caminhos, o que você tem trilhado até esse exato momento. O caminho da verdade, o caminho da mentira, o caminho da injustiça ou da justiça, o caminho de Cristo ou outro caminho. Só há um caminho e Jesus é o caminho. E você que me ouviu até este exato momento, se arrependa enquanto há tempo. Arrependei-vos enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda é dada a oportunidade, enquanto o fôlego de vida está dentro de você, se arrependa. Se reconcilie enquanto está no caminho. Enquanto ainda há tempo. Não fica se escondendo atrás de religião. Não fica se camuflando com uma religião, dizendo que está tudo bem, só porque tem uma religião, não está. O significado de religião é religar a Deus, mas a religião que o homem criou, ela não religa o homem a Deus, mas a própria palavra de Cristo, ela mesma te religa a Deus. A própria palavra de Cristo, ela te liga a Deus. Então ouça a palavra de Deus, ouça de bom grado a palavra de Deus, mas não seja somente um ouvinte, não sejais somente ouvintes, enganando a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus, de toda, não só por parte, mas toda a palavra de Deus, ela é a inspiração de Deus. Então, no livro de Apocalipse, esta mensagem que foi lida nesta noite, Apocalipse 22, a partir do versículo 12 até o versículo 15, a Bíblia fala que Cristo virá e cada um vai ter o seu galardão segundo o que escolheu. Se é o
ministério da injustiça vão ser julgados para a condenação, mas se é o ministério da justiça, vão seguir para a vida, para a salvação em Cristo. Por isso, escolha enquanto há tempo o caminho a qual você vai trilhar, pois o fim desse caminho será a vida ou morte. Escolhe hoje entre a vida e entre a morte. E a Bíblia diz que ao que vencer, herdará a coroa da vida eterna. Mas para vencer, tem que estar do lado certo, no caminho correto. Qual o caminho que você está? O caminho da perdição ou o caminho da salvação? Certeza mesmo que você está no caminho da salvação? Dessa forma? No erro? No homossexualismo? No lesbianismo? Na mentira, no adultério, na cachaça? Certeza mesmo? Você está no caminho da salvação assim? Pois esse é o caminho da perdição, meu irmão. Se arrependa. Busca a salvação para a tua alma. E busca se reconciliar com o Senhor. Porque Jesus veio para salvar, mas se você quiser ser condenado, ninguém vai te impedir. Jesus veio para salvar, mas isso acontece para aqueles que buscam, para aqueles que perseveram. Agora, se você não perseverar, ninguém vai te puxar pelo braço e ninguém vai te impedir. O máximo que eu posso fazer é isso que eu estou fazendo, te alertar, pregar para você a palavra da verdade, apresentar para você qual que é o caminho é Cristo, e é isso que eu estou apresentando. Agora, a escolha tua é que vai decidir o final de tudo isso. Qual será o destino da tua alma? Vida ou morte, salvação ou condenação? Isso, o que vai decidir é a tua escolha, a tua decisão, é o seu caminho que você vai seguir, que vai te trilhar ou para a vida ou para a morte. A morte, lembrando que é a condenação, não a morte é onde você fica inconsciente, vai ter consciência sim, de todo o seu erro, de toda a oportunidade que teve, vai ter consciência sim, de toda a sua vida que você abandonou nessa terra e deixou. Assim, todos aqueles que partem para o tormento têm consciência, têm lembrança e sente o pior, que é a dor. Por isso, escolha hoje. A tua escolha, a tua decisão vai resultar na eternidade. Não é 100, não é 1000, não é 1 milhão de anos. É eterno, onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre. Jesus veio para que tivesse vida. Você quer vida? Então segue Jesus. Ou você espera que só porque Deus é amor, Ele vai te livrar da consequência da sua má escolha? Não vai? Porque naquele dia Ele vai julgar conforme a reta justiça. A Bíblia diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus. O trono de Deus é formado de justiça, porque Deus é justo e juiz. Ele julgará cada um segundo sua justiça, vai receber a recompensa segundo o que convém ao teu erro, ou segundo o que convém ao seu acerto. Então persevere e busque, enquanto há tempo, a salvação para a tua alma. Pois após a morte, segue a juízo. Nem Maria, nem Aparecida, nem santo nenhum vai poder te ajudar. Não vai adiantar acender vela, não vai adiantar fazer missa de 7º dia após a morte. Após a morte não vai adiantar rezar. Após a morte não vai adiantar pedir socorro. Não existe missa de 7º dia. Hebreus 9, 27. Para o homem está ordenado morrer uma única só vez, e vindo então após a morte o juízo. É isso que você tem que crer, conforme diz a Bíblia. Conforme uma religião, você vai acreditar na mentira. Porque Jesus ensinou acerca da ressurreição no último dia para ser julgado, onde você ressuscita no mesmo corpo. Mas a mentira da religião é que você vai reencarnar na outra vida. Isso é uma mentira. E a outra mentira é que você vai para o purgatório, no lugar de purificação. Então Jesus, Ele pregou que existe céu e inferno. Passando disso, a procedência maligna e satânica. Jesus é a verdade, então segue a Ele e você terá a vida abundante da salvação. Deus te abençoe.
vou dar uma pausa aqui mais uma vez. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, esse a salvará. Então Jesus fez um convite. Qualquer um que quiser seguir a Ele, qualquer um que quiser e deseja a salvação, Ele diz, toma a sua cruz, renuncie a si mesmo. É a cruz que Jesus mandou você carregar, não o terço no pescoço, não, entenderam errado. A cruz que Jesus mandou carregar não é um crucifixo que você compra, não. Mas é a renúncia do pecado, a renúncia da bebedice, a renúncia do seu erro, da sua carne. Porque a Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Pois a carne ela cobiça contra o Espírito. Porque de um lado o Espírito ele pede sobriedade, a carne ela pede a embriaguez, o Espírito ele pede a justiça. E a carne ela pede a injustiça. O Espírito ele pede a verdade e a carne ela pede a mentira. Então o Espírito ele cobiça contra a carne e a carne é inimizade ao Espírito de Deus. E muitos estão dando lugar à carne, vivendo ao contrário oposto. Mas vocês que me ouvem hoje, adúlteros, se arrependam mentirosos, se arrependam bêbados, se arrependam enquanto há tempo, homossexuais, lésbicas, gays, se arrependam enquanto há tempo. Converte enquanto há tempo, se conserta enquanto está no caminho, porque eis que Cristo virá, e eis que um dia todos nós temos que partir desta vida, mas a questão é para onde irá a tua alma e a quem você tem destinado a tua alma. Então Jesus falou, qualquer que perder a sua vida, por amor de mim, esse a salvará, mas qualquer que buscar salvar a sua vida, esse perderá. O que é buscar salvar a sua própria vida? É com o seu próprio esforço, é com a sua própria conquista, é com a sua própria força, tentar lutar. Sem Cristo, é buscar salvar a sua vida. Mas quando você entrega sua vida para Cristo, já não é você mais quem vive, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então quando você vive para Cristo, você não salva a sua alma. Mas Cristo que naquele dia que há de salvar a alma daqueles que são perseverantes, que se esforçam. Olha aqui também, 1 Pedro capítulo 5, e versículo número 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A paciência de Jó, ela fez com que ele suportasse tantos anos, vivendo na miséria, cheio de doença, de lepra, como se diz, uma verdadeira miséria. A paciência de Jó fez com que ele suportasse tudo que é aflição, tudo que é dor, tudo que é agonia. Você tem que ter essa paciência de ser perseverante no caminho do Senhor, mesmo com dor ou não, mesmo sendo difícil ou não. Você tem que entender que Jó não negou a Deus, de forma nenhuma deixou o caminho de Deus. E se você quer dar a salvação, de forma nenhuma você deve voltar o pé para trás, de forma nenhuma você deve abandonar os caminhos de Deus, mas você deve perseverar até o fim. O sofrimento é comum, meu irmão, para aqueles que servem a Cristo verdadeiramente. O sofrimento é comum, não daqueles que pregam outro evangelho. Aqueles que pregam prosperidade não têm sofrimento, porque estão vivendo um falso evangelho, estão seguindo um falso Cristo. Aqueles que pregam só campanhas, pregam só promessas e promessas de coisas terrenas e de uma vida financeira melhor, esses, meu amigo, foge deles. Foge deles, porque os tais não têm parte com Deus, porque Deus não tem parte com nenhum mentiroso. Todo aquele que prega alguma coisa além do que Jesus pregou, além do que diz a Bíblia, é anátema, é maldito. A Bíblia diz que você tem que rejeitar, ignorar, descartar. A Bíblia diz que nenhum anjo do céu pode descer
e anunciar um evangelho diferente desse que nós temos ouvido. Quanto mais o homem. E nesses dias atuais, pastores estão pregando coisas diferentes do que Jesus pregou, do que Jesus mandou pregar, e fazem promessas, sabe por quê? Só para atrair, só para trazer pessoas, só para atrair a atenção, porque o ser humano é ganancioso, o ser humano é apegado nas coisas de baixo, porque o seu coração não está nas coisas celestiais, e claramente que se oferecer aquilo que é agradável ao seu coração, você vai buscar aquilo que é agradável ao seu coração. E hoje a estratégia para poder encher templos, igrejas, empresas, o nome certo é empresa, porque não é mais a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não está aqui para arrecadar. As que arrecadam em nome de Cristo são empresa. As que fazem um monte de coisas, de barganha, voto, campanha, é isso, é aquilo, é sal grosso, é rosa ungido, é fogueira santa, foge delas. Essa não é a igreja, essa é a empresa. E essas não têm parte com o reino de Deus. Aquelas que vendem indulgências, aquelas que estão vendendo velas, que estão falando para você comprar mais escultura, estão falando que você tem que dar o dízimo, senão não entra no céu. Então foge delas. Para ser salvo não é dar dízimo, para ser salvo é ser fiel a Cristo. E fiel no quê? Em seus caminhos. Então, meu amado, examina bem o que você tem ouvido, o que você tem crido. Examina bem. O evangelho é o caminho estreito. Tem que ter renúncia. E esse evangelho que você vê nas empresas de salvação, você possa examinar as escrituras sagradas, você possa ler a Bíblia Sagrada, e nela você encontra a vida, elas que testificam de Cristo. Perdem tanto tempo com livros, mais livros, com jornais, com notícias ruins, na internet, um monte de coisa. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas páginas, na verdade, da Bíblia? Quantos jornais e revistas já leu na vida? Quantas notícias de fofoca pelas redes sociais? Quantas notícias e mais notícias de vidas alheias? Você já viu? Na rede social, que é o que tem. As pessoas expõem a sua vida. Tem pessoas que lê textos, mais textos. Mas quantas páginas da Bíblia você já leu na sua vida? Então examine. Pois é passado do tempo e da hora de se examinar as Escrituras. Porque se tem uma forma de desmentir, desmascarar o diabo, é conhecendo a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. As Escrituras não mentem, os falsos profetas mentem, a Bíblia não. Então você tem que ler a Bíblia. Os pastores enganam e mentem, mas a Bíblia não. Você tem que ler a Bíblia. Você não precisa de auxílio de ninguém para você ler a Bíblia. É por isso que Jesus falou: examine as Escrituras sagradas, elas testificam de mim. Hoje as pessoas pagam para ouvir alguém pregar. Porque quando você está pegando envelope fazendo campanha, meu amigo, você está pagando para ouvir. Quando pastores estão pagando pregadores para pregar, estão pagando para ouvir a palavra de Deus. Os que pagam também têm parte. Os que estão pagando também têm parte na vida, com aqueles que também estão cobrando. Então essas duas qualidades de pessoas, a Bíblia mostra que vão ficar de fora do reino dos céus. Tanto aqueles que cobram para pregar, como aqueles que também estão pagando para ouvir a pregação do Evangelho. Eles também, meu amigo, vão ficar de fora. Muitos pagam caro para ver o artista evangélico pregar, para ver pregadores de nome. É porque, meu amigo, estão comercializando o Evangelho de Cristo. Mas todavia fomos alertados pelo apóstolo Paulo. E Paulo falou: farão de vós negócio por avareza. Pela avareza. Que querem enriquecer. Mas se esquecendo da palavra de Deus. Aqueles que buscam enriquecer caem em laços nocivos que submergem a alma à perdição e à ruína. Que o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. E caindo nesta cobiça, muitos se desviaram da fé e traspassaram-se a si mesmos. Muitos se desviaram da fé pela avareza. A igreja hoje, atualmente,
ela se desviou dos caminhos de Cristo por conta da avareza. Infelizmente a igreja hoje evangélica se desviou dos caminhos de Cristo pela cobiça, pela avareza, pelo desejo, a ganância de enriquecer. Tudo por dinheiro, pregam, revelam, tudo por dinheiro, cultos, mais culto é bazar, vende calçado, vende roupa, é cantina, meu amigo. Isso daí Jesus já está cansado com esse comércio que fazem em nome dele. Jesus falou: na casa do meu pai é chamado casa de oração, vocês têm transformado ela em covil de ladrões, salteadores. Os pastores hoje transformaram os templos hoje em verdadeiros currais, em verdadeiras empresas, porque se vende um monte de coisa, vende a fé, a palavra de Deus, pagam para ouvir e cobram também para você ouvir a palavra. Você paga para ouvir, vendem calçado, roupa, não se sabe